Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Camila Ramiro, eu sou advogada previdencialista e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre a aposentadoria dos professores. A aposentadoria por tempo de contribuição dos professores, ela está prevista no artigo 201, parágrafo 8º da Constituição Federal, e ela possui alguns requisitos que são diferentes da aposentadoria por tempo de contribuição comum. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas antes de iniciar, de aprofundar nesse tema, queria deixar algumas especificações para vocês. Essa aposentadoria por tempo de contribuição do professor, ela é destinada apenas para os professores que exercem suas atividades, né? O tempo de contribuição tem que ser exclusivo no magistério e as atividades devem ser a rede de ensino infantil, fundamental e médio. Por quê? Desde a emenda constitucional número 20 de 98, os professores universitários foram excluídos dessa aposentadoria diferenciada para os professores. É importante a gente destacar também que o STF já analisou sobre os parâmetros das atividades equiparadas aos professores. E daí ficou estabelecido que considera essa atividade equiparada ao professor, que também faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição do professor, aqueles professores que exercem atividade de coordenação, assessoramento e direção de unidade escolar. Apenas esses três, ok? Quanto ao cargo de especialista em educação, o STF já manifestou o entendimento de que eles não são equiparados a professores, portanto, eles não fazem jus a essa modalidade de aposentadoria. Agora vamos conversar um pouco sobre os requisitos de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição dos professores. Para ficar assim de uma maneira didática, fácil de vocês entenderem, eu vou dividir agora esse momento da aula em dois: um momento anterior à reforma da Previdência e um momento posterior à reforma da Previdência. E como era a aposentadoria dos professores antes da emenda constitucional 103 de 2019? Primeiro, assim como todos os demais segurados da Previdência Social, eles faziam jus à aposentadoria por idade, que são os requisitos: a idade mínima de 60 anos para mulher, 65 anos para homem e o tempo de carência de 180 contribuições mensais. Essa aposentadoria não é específica para os professores, ela é uma aposentadoria normal concedida para todos os segurados da Previdência. Quanto à aposentadoria específica para os professores, na verdade é a aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela tem a redução de 5 anos no tempo de contribuição para os professores. Daí que os requisitos são: homens, 30 anos de tempo de contribuição, mulheres, 25 anos de tempo de contribuição. A sistemática de cálculo dessa aposentadoria era da seguinte forma: fazia-se a média aritmética simples das contribuições de julho de 94, né, que é o plano real, até o mês anterior de entrada no requerimento da aposentadoria na via administrativa, fazia-se a média dos 80% maiores de salários de contribuição e chegava-se ao valor do salário-benefício. Havia uma discussão acerca da aplicação da incidência do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição dos professores. Mais recentemente, o STF julgou a ADI 22.111 e entendeu pela constitucionalidade do fator do previdenciário para os professores. Estão falando então que ele está sendo aplicado, ele estava sendo aplicado e continua sendo aplicado nessa aposentadoria. Agora vamos falar sobre a aposentadoria dos professores após a reforma da Previdência, ou seja, para aqueles que implementaram o direito ao benefício após 13/11 de 2019. É assim, gente, sobre a reforma da Previdência, só abrindo um parênteses, lógico que ela trouxe algumas alterações de requisitos e tudo mais, mas a principal mudança que a emenda constitucional 103 trouxe para os segurados foi na questão de forma de cálculo de benefícios. E aí, quando a gente vai calcular o valor da aposentadoria, os requisitos, a gente tem que levar muito em consideração o cálculo do valor, de forma que existem agora diversas regras de transições, algumas com os requisitos próprios para os professores, outras não, mas a gente tem que analisar o contexto em geral. Gente, o que é importante nós destacarmos também, que a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, ela é exclusiva para aqueles que exerceram atividades no magistério, ou aquelas atividades equiparadas do STF. Professor que exerceu atividade fora do magistério não vai utilizar esse tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria para os professores, ok? Então, assim, por que eu estou falando isso só agora? Porque agora, como tem essas regras de transições, a modificação da forma de cálculo do benefício, se o professor ele tiver algum tempo de contribuição fora do magistério,
vale a pena talvez você fazer o cálculo para ver qual que é viável a aposentadoria, qual regra de transição seja mais viável para ele financeiramente. Agora, sobre as regras de transições. A primeira que eu vou trazer para vocês é aquela prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional 103, que trata sobre o sistema de pontos, onde o segurado ele tem que ter o tempo mínimo de contribuição e a idade e atingir a pontuação mínima especificada na lei. No caso dos professores, tem a redução também de 5 anos no tempo de contribuição, de modo que as mulheres devem ter 25 anos de tempo de contribuição e os homens 30 anos de tempo de contribuição. Daí que somando esse tempo com a idade, eles devem bater a pontuação mínima. Mulheres 81 pontos e homens 91 pontos, sendo que a pontuação máxima de mulheres 92 pontos e homens 100 pontos. O cálculo da renda mensal dessa regra de transição, enquanto não houver lei regulamentando, vai ser observado o artigo 26 da Emenda Constitucional, que trata que a média vai ser feita de 100% do salário de contribuição de julho de 94 até o mês anterior da entrada na via administrativa, do requerimento na via administrativa, e vai ser aplicado um coeficiente de cálculo de 60% na média, sendo que para os homens aumenta-se 2% a cada 20 anos de tempo de contribuição. No caso das mulheres, a progressão ela conta-se a partir dos 15 anos de tempo de contribuição, daí aumentando-se também 2% a cada ano contribuído. Outra regra de transição que existe está prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional 103, que trata sobre a idade mínima e o tempo de contribuição. Nesse caso também tem a redução de 5 anos para os professores, de modo que para os homens o tempo de contribuição é de 30 anos e das mulheres 25 anos. Entretanto, os homens que implementaram o direito ao benefício até 31 de 12 de 2019 deveriam ter idade mínima de 56 anos e as mulheres de 51 anos de idade. A partir do dia 1º de janeiro de 2020, são acrescidos 6 meses a cada ano, de modo que as mulheres chegam ao máximo de 57 anos de idade e os homens 60 anos de idade. Quanto ao cálculo da renda mensal dessa regra de transição, também ainda não foi editada regulamentando, de forma que o cálculo é feito a média aritmética sempre de 100% do salário de contribuição, aplicando-se o coeficiente de 60%, acrescendo 2% a cada ano de contribuição que exceder 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Outra regra de transição da Emenda Constitucional está no artigo 17, que é aquela do pedágio mínimo, de forma que faz jus a essa regra, quem faltava 2 anos para se aposentar tem que cumprir esse pedágio de 50%. Lembrando que nessa regra não existe distinção para os professores, de forma que o homem ele tem que atingir o tempo de contribuição mínimo de 35 anos mais o pedágio, a mulher de 30 anos mais o pedágio. O cálculo da renda mensal dessa regra de transição existe uma outra peculiaridade ainda, porque a Emenda Constitucional não tratou a forma que seria e ainda fez remissão ao artigo 29 da Lei 8.213. Então, assim, entende-se o seguinte, que vai ser feita a média dos salários de contribuição dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 em diante e aplica-se ainda o fator previdenciário. Então, assim, no caso dos mais jovens, essa regra de transição ela pode reduzir muito o valor do benefício por conta do fator previdenciário. Outra regra de transição que a reforma da Previdência trouxe está prevista no artigo 18 da Emenda Constitucional 103 e ela veio justamente para beneficiar aqueles segurados que pretendiam se aposentar por idade, de forma que os requisitos dessa regra para aposentação: homens, a idade mínima é de 65 anos, mulheres, 60 anos de idade e para ambos os sexos tem que ter 15 anos de contribuição. Destaque-se ainda que nessa regra de transição, as mulheres que não implementarem esses requisitos até 31 de dezembro de 2019, a idade ela será acrescida de 6 meses até atingir o máximo de 62 anos em 2023. No cálculo dessa renda mensal do benefício também obedece ao regulamento do artigo 26 da emenda, o coeficiente de cálculo de 60%. Por último, uma regra de transição que também pode ser aplicada para os professores é aquela do pedágio de 100% que está prevista no artigo 20 da emenda constitucional. No caso dessa regra de transição, exige-se a idade mínima de 55 anos para homens, 52 anos para as mulheres, 30 anos de contribuição para homens, 25 anos de tempo de contribuição para mulheres,
mais o pedágio de 100% do tempo que faltava para eles atingirem esse tempo de contribuição antes da entrada em vigor da reforma da Previdência. Já o cálculo dessa regra de transição, ela pode ser uma das mais vantajosas, porque é feita a média de 100% do salário de benefício e não tem esse coeficiente de cálculo que tem nas outras regras de transições. Então, dependendo da situação, vale a pena ir aposentar por essa regra de transição. Bom, pessoal, sobre a aposentadoria por tempo de contribuição dos professores, eu acredito que esses sejam os principais pontos que devem ser levantados, que devem ser estudados e observados na prática da advocacia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, já deixa seu like aqui nesse vídeo.